O TVE Repórter de hoje muda a sua programação para fazer uma homenagem. O Rio Grande do Sul perdeu uma referência na luta pelos direitos humanos, principalmente na defesa e na proteção às mulheres. Márcia Santana, secretária estadual de Políticas para as Mulheres. Reprisamos o programa especial do dia 8 de março, como uma celebração a feministas e humanistas como Márcia Santana. Duas donas de casa que trabalham na casa de outras pessoas. Helena perdeu o marido e criou 5 filhos. Com as faxinas, Lucimara colocou o filho na faculdade e também voltou a estudar. A de Porto Alegre é uma das regiões metropolitanas em que mais cresce o número de mulheres chefas de família. Adriana e Tânia, mulheres, negras e mães. O Brasil está entre os primeiros no ranking da violência contra as mulheres e ocupa as últimas posições em representação política. Tatiane, a taxista que trabalha de madrugada para garantir a independência financeira. Luísa, depois de doutora em arquitetura, vieram os gêmeos Carlos e Miguel. Trabalho e educação. As mulheres estudam mais e ganham menos. O TVE Repórter conta histórias de vida para mostrar os avanços e os desafios para as mulheres do nosso tempo. Atrás do volante, o ofício já chama a atenção. Em um universo de mais de 10 mil táxis rodando na capital gaúcha, não chega a 20 o número de mulheres que trabalham como taxistas. Mas além disso, a Tati só tem 26 anos. Mas, graças a Deus sempre teve assim elogios bacanas, assim, sabe? Tipo, nunca vi uma moça tão bonita dirigindo táxi. E ainda tem mais. É nessa hora em que jovens e boêmios normalmente começam a se divertir que a Tati se prepara para iniciar a jornada de trabalho. Das 7 da noite às 6 horas da manhã. A primeira coisa que todo mundo deve te perguntar é: de madrugada não é perigoso? Olha, é o que eu respondo sempre. Perigo a gente tem em qualquer horário, tanto de dia quanto à noite. A Tati trabalha desde cedo. Embora essa tenha sido a profissão do pai antes da aposentadoria, ele mesmo não gostou da ideia de início. Representante de uma geração de mulheres que nasceu com liberdades garantidas, ela enfrentou dificuldades. É um objetivo de vida, né? Enfim, todo mundo quer crescer, construir. E eu vi no táxi um meio, e essa liberdade não tem preço que explique. Liberdade. Em mais de 2 séculos, mulheres tiveram que primeiro sair de dentro de casa, publicar, manifestar, reivindicar espaços como o direito ao voto em favor da educação, do trabalho. Exemplos não faltam de ações que foram vistas como fatos isolados ou até incompreendidos na época e que se somaram no movimento feminista mundial. O movimento feminista que pregou a queima de sutiã e a queima de calcinha, que na verdade não queimaram, né? Mas ficou aquele simbolismo. Agora ocorre que na época o que se noticiou não foram as reivindicações do movimento, o que se noticiou foi o escândalo do movimento. Mas sociologicamente sabe-se que todo movimento precisa começar com esse lado assim, mais flagrante, mais aparente, para que ele possa realmente ser considerado. E aquelas conquistas foram se tornando as garantias para as mulheres de hoje. A Tati estuda Direito e quer ser juíza. Trabalha em uma profissão masculina porque escolheu isso. Com essa escolha, está viabilizando a sua independência. Tu já tem a tua casa própria, já tem teu carro, já está encaminhada na tua faculdade. Como é que é isso? É um gosto assim inexplicável, porque acho que só quem conquista entende, entendeu? Eu não vim de uma família assim que a minha mãe pôde me dar aos 18 anos um carro zero, que o meu pai pôde me dar a minha carteira de habilitação quando eu fiz 18 anos, então foi tudo suado. E que nem eu te falei, não tem coisa melhor que a gente fazer o que gosta.
No Brasil, as mulheres são maioria, 51% dos mais de 190 milhões de habitantes. Na média, vivem 7 anos e meio a mais do que os homens e também têm mais estudo. 61% das mulheres no último censo tinham pelo menos o ensino médio, contra 53% dos homens. Cenário favorecido por avanços protagonizados pelas mulheres ao longo dos anos. A lei do direito ao voto, a própria Lei Maria da Penha, a Constituição que garante os direitos iguais para homens e mulheres, entre tantas, licença maternidade, várias conquistas nós tivemos nesse último século. Mas nós vivemos em um mundo profundamente desigual. Essa visão da mulher submissa, da mulher que está num segundo plano em relação ao marido, aos filhos, enfim, né, desde a estrutura familiar até as instituições públicas, né? Seja no trabalho, seja na participação, seja na questão eleitoral, saúde, violência, todas são questões que ainda estão no bojo, né, de uma visão discriminatória, uma visão de hierarquia entre os gêneros. No mundo do trabalho, o número de mulheres ocupadas cresce mais do que o de homens. Mas na região metropolitana de Porto Alegre, homens continuam sendo maioria entre os empregados e também têm os salários mais altos. O rendimento médio masculino em 2012 foi de R$ 1.776, contra R$ 1.313 para o feminino. Homens e mulheres com as mesmas faixas etárias. Homens e mulheres nos mesmos setores econômicos, né, nos mesmos ramos de economia. Homens e mulheres, enfim, com outras características, escolaridade, por exemplo. Se nós compararmos os níveis de escolaridade, mesmo as mulheres sendo mais escolarizadas, as taxas de desemprego e as desigualdades de rendimento permanecem. Ainda vivemos um mundo onde as mulheres apanham na cara. Ainda vivemos num mundo onde as mulheres ainda sofrem preconceito se são divorciadas, se são separadas, se resolvem optar pelas suas relações afetivas. Ainda vivemos num mundo que segrega mulheres que são chefas de família, que acabam tendo que cuidar dos seus filhos e filhas sozinhas, sem nenhuma parceria ou cumplicidade. Então, por isso, o olhar, a presença da mulher na construção das políticas acaba tendo esse olhar e essa dimensão. Uma das leis brasileiras mais celebradas nas últimas décadas recebeu o nome de uma vítima, Maria da Penha, uma cearense que ficou paraplégica depois de ser agredida pelo marido. É assim que as mulheres que sofrem agressões, principalmente as de violência doméstica, chegam hoje às delegacias para pedir proteção. Eu quero uma Maria da Penha. Essa manicure de 22 anos não esperou mais do que um empurrão e uma ameaça. Já fazia tempo, né, que ele estava tendo essas crises de ciúmes doentio, eu não podia conversar com ninguém. E o positivo é que as mulheres às vezes aguardavam a segunda, terceira agressão para registrar uma ocorrência. O que acontece pós-Lei Maria da Penha? Uma ameaça, uma injúria, que são aquelas ofensas verbais, já estão gerando ocorrências policiais. A Lei Maria da Penha foi um incentivo para a denúncia da violência. De 7.664 registros em 2006, passamos a 12.790 no ano de 2012, só na Delegacia da Mulher em Porto Alegre. Mas a denúncia não inibiu a violência. De 3 femicídios em 2011, a capital registrou 9 em 2012. No estado, na mesma comparação, o número de mulheres assassinadas quase dobrou. Executivo e judiciário atuam em rede. Centros de referência da mulher estão sendo criados nos municípios, mas todo o estado pode usar a Escuta Lilás, do Centro Vânia Araújo Machado, para o apoio psicológico, jurídico e encaminhamentos. Escuta Lilás, boa tarde. Nós vamos estar construindo mais centros de referências municipais de atendimento às mulheres. Nós estamos em parceria com a Secretaria de Segurança Pública fortalecendo esses serviços. Criamos a Patrulha Maria da Penha também como um atendimento para aquela área emergencial onde a mulher tem a medida protetiva, já foi para uma delegacia e precisa dessa segurança. Uma série de serviços e ações que são complementadas nesse viés para que as mulheres sejam protegidas. Uma rede de proteção para as mulheres e, em grande parte, para seus filhos. Eu aluguei um lugar para mim morar com meu filho e eu tô tendo que pegar 2 ônibus para despistar ele, porque ele fica toda hora me ligando, me ameaçando que vai me matar.
Hoje, quando eu tive o susto, né, que ele apareceu do meu emprego do nada, que eu tive essa decisão. Que ele foi lá me ameaçar que, né, que ele ia me matar, que ele não ia deixar assim por eu ter me separado dele. Eu tô com medo, imagina se ele chegar e fazer alguma coisa com meu filho, até pra me atingir, né? Nós temos 17 mil procedimentos policiais em andamento na Delegacia Especializada de Porto Alegre e temos conhecimento de que há mais de 20 mil processos judiciais dentro do juizado da violência doméstica e familiar. Minha maior preocupação é que muitas vezes não se resolve a guarda dos filhos, a divisão do patrimônio, os dias de visitação desses filhos, e isso gera, sem dúvida nenhuma, novas ocorrências policiais por novos desentendimentos. E a violência doméstica acaba muitas vezes refletindo na violência que traz as mulheres aqui, para dentro dos presídios. Hoje, 40% das presas do sistema prisional gaúcho também foram vítimas de violência. Todas elas vêm desse ciclo, né, de violência, ou por causa da droga, ou por causa da violência familiar. E a consequência é elas pararem aqui na penitenciária. Nas lembranças de Adriana, o medo é uma constante desde menina. A minha vida desde a infância foi violenta. Minha mãe apanhava do meu pai, nós apanhava tudo junto. Às vezes ele botava a arma na cabeça dela, né? Ela nunca se separou dele porque tinha medo de deixar nós sozinhas, sei lá. Ela quis fugir, casou-se com 16 anos, mas esse labirinto também não tinha saída. E a história se repete para ela e agora para os filhos. Eu criei meus filhos ali sendo agredida, eles iam, eram agredidos juntos, eu tinha que fugir de casa com eles. Pequenininho, uma vez até deixei um resbalar e cair dentro do valão, quase morreu afogado. Daí eu voltei, peguei, sabe, com um no colo recém-nascido e outro, e mais 2 pela mão. E hoje eles estão no presídio e o bebezinho que eu carregava no colo tá perdido na droga. O marido morreu. Ela lutou, mas os meninos não conseguiram sair do ciclo de violência. Pela segunda vez, Adriana está no mais antigo dos 4 presídios exclusivamente femininos no estado, o Madre Pelletier, em Porto Alegre. Diz que nunca usou drogas. Foi presa junto com o filho por causa de um tijolo de maconha que estava com ele. Chora e sofre, porque mais uma vez não vê saída fácil. O que mais dói numa mulher é o filho. Para mim, pode cair o mundo em cima de mim, mas se meu filho estiver bem, para mim tá tudo bem. Mas eu sei que eles não estão bem, 2 no presídio, 1 na droga, perigando a morrer a qualquer momento, é o fim para mim. Às vezes eu fico pensando, será que vai ser bom sair daqui? Será que o meu filho vai estar vivo quando eu sair daqui? No presídio, ela trabalha para reduzir a cada 3 dias 1 da pena. E também se informa e busca seus direitos, porque mesmo questionando a esperança, é mãe. Luta para estar fora, para ajudar os seus filhos. Foi criada a Coordenadoria Penitenciária da Mulher justamente para dar todo esse suporte para elas, né? Para elas se empoderar e poder voltar, né, com capacitação, para elas ter a independência delas, né, para elas ter mais coragem de enfrentar todas as situações lá fora. Porque lá fora o mundo até andou, mas segue desigual para as mulheres. A mentalidade continua aquela da propriedade. A mulher é a posse, a mulher é o ser inferior, então ela pode ser penalizada, ela pode ser morta. E aí que leva aqueles índices absurdos do Brasil ser um dos últimos países em empoderamento político das mulheres, ou seja, representação e participação política, e um dos primeiros países no ranking mundial entre mulheres vítimas de violência, inclusive de assassinatos de mulheres, que é uma contradição horrível. Sim, o Brasil é governado por uma presidenta, mas são poucas as que votam em mulheres. A seguir, a ocupação feminina de espaços na política, mulheres chefas de família e o sonho de ser mãe com a ajuda da ciência. É o que você vai ver daqui a pouco. É coisa de mulher, não adianta. Olhar os olhos, sobrancelha, cabelo. Tem que sair bonita na fita.
no mínimo pronta para entrevista, né? A prefeita de Dois Irmãos, cidade que guarda os traços da colonização alemã, conhecida pelo típico café colonial, bem na subida para a serra, visita a Casa dos Municípios Gaúchos, na capital. Na FAMURS, ela é minoria quando o tema é gênero. Eu nunca planejei ser prefeita, nunca planejei ser vereadora. As coisas na vida, muitas vezes, elas acontecem naturalmente. Eu sempre digo que é como um rio, é como uma cachoeira, que a água, ela segue o seu curso. E assim aconteceu comigo. Mas no caminho das mulheres na política, há pedras. As prefeitas representam 7% entre os eleitos em 2012 no Rio Grande do Sul. 35 mulheres e 461 homens comandam os executivos municipais. Tânia é a única prefeita negra. Isso no primeiro ano em que a lei de reserva de 30% das candidaturas para mulheres foi cobrada dos partidos sob pena de sanção pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma coisa é reservar assentos, a outra coisa é tu garantir vaga numa eleição. E qual é o fenômeno de 2012? A primeira vez que nós conseguimos preencher as cotas, comparado às eleições passadas, nós temos mais candidatas e temos menos mulheres eleitas. É uma desproporção. Os partidos não conseguiam compor 30% de mulheres. Então foram muitas mulheres, porque às vezes o marido pediu, o presidente do partido, nós precisamos de ti para ter os candidatos homens. Tanto que a gente teve mulheres que não tiveram nem um voto, ou seja, nem o próprio voto. Aí é que tá, que não saíram, mas que fizeram a composição. Só que agora cabe a nós, mulheres, e aos partidos rever. Vamos formar mulheres. Tânia é técnica em enfermagem, começou como servidora pública, foi eleita vereadora e agora prefeita. Junto, é mãe de 2 jovens que já estão na faculdade e não abre mão de momentos em família. Para ela, as mulheres devem estar na política tanto quanto os homens. Eu não quero competir com os homens, não. Só que a mulher, ela tem um jeito diferente de ser e de administrar. E nós temos a metade da nossa população é homens e mulheres. Então, como que nós vamos ficar de fora desse processo de ajudar a interagir para que esse mundo seja de homens e mulheres na política? Com um olhar diferenciado da mulher e com um olhar diferenciado dos homens. Levantar cedo, deixar a própria casa em ordem, pegar 2 conduções para chegar ao emprego, cuidar da educação dos filhos. 2 diaristas que tomaram a posição historicamente masculina de arcar com as contas da casa. Lucimara e Helena são chefas de família. As mulheres chefes de domicílio, elas são responsáveis por mais, na média, por mais de 80% da renda familiar. Em 93, nós tínhamos na nossa região metropolitana 21,6% de mulheres chefes de domicílio. Quando nós chegamos em 2010, nós tivemos 32,5% de postos chefiados por mulheres. Helena casou cedo e escolheu deixar o emprego para cuidar da casa e dos 6 filhos, que vieram no intervalo de 10 anos. Eu fiz essa opção de vida, né? Eu preferia estar em casa cuidando deles. Por nenhum momento assim me veio na cabeça, quando eles eram pequenos, voltar a trabalhar. Eu só voltei a trabalhar por necessidade. O marido dela morreu quando o filho mais velho tinha 13 anos e a mais nova 3. Logo que meu pai faleceu, né? Ela assumiu a família, entendeu? Ela não trabalhava, ela foi atrás de emprego porque ela pensou, não posso deixar meus filhos passar fome. Por nenhum momento eu tive medo. Não tive medo mesmo. Eu sabia que ia dar certo, entendeu? Se eu conversasse com eles, né, pra ser forte pra eles. Então, nem tocava no assunto da morte, né, porque eu tentei deixar esquecido esse lado e tentava ser feliz com eles. Então, sempre que eu me encontro numa situação assim que eu não sei o que fazer, eu penso, bom, o que minha mãe faria, né? Que eu sei que ela é uma pessoa que sabe o que fazer. Estevão já trabalha e a Adriane também começou bem no dia da entrevista em casa. E a família há pouco tempo aumentou. O namorado de anos, Luiz Carlos, veio morar na casa de Helena.
E a chefa da família já pode trabalhar um pouco menos. A gente até em horas de lazer, né? A gente já pôde ir pra praia esse ano, né? Depois de tantos anos. Depois dos 40 é que a coisa começa a ficar boa. Lucimara também encarou a vida de frente quando se separou e ficou com um filho pequeno para criar. Aliás, de casa em casa como diarista, o filho foi sempre um motivo e um incentivo. Até os 25 anos eu quero ter um filho. Eu sempre falava isso. E eu tive ele antes dos 25. Depois eu pensei assim, bom, o trabalho que eu passei, eu não quero que ele passe. E daí eu fui trabalhando para isso. Ralando para isso. A casa de Lucimara é própria, mas fica na zona norte da cidade, longe do centro. E não é só a distância. Vocês podem ver pelo lugar onde eu moro, é uma vila. O meu pessoal ali, meus vizinhos da frente são muito legais, são trabalhadores, mas a gente tem um outro lado que, pelo fato de eu viver trabalhando e ele estudando, a gente não se envolve, não enxerga e está tranquilo, né? Mas eu sempre fiz questão de mostrar isso para ele, olha, essa é a tua realidade, mas tu pode melhorar. Tu pode conquistar tuas coisas, tu pode conquistar teu espaço. O espaço que Marcos Eduardo buscou foi estudando, para o orgulho que mal cabe em Lucimara. A mãe sempre quis ter um filho. Aí tu imagina assim, pô, vou ver meu filho engenheiro. Engenheiro. Vou ver meu filho engenheiro. E o legal, assim, que ele não pensa, vou me formar na faculdade de engenharia, ponto. Ele já pensa numa especialização, em ênfase em alguma coisa, né? E muito de mim, assim, sabe? Da gente buscar. Com a vida financeira estabilizada, o filho encaminhado, aos 43 anos no ano passado, a Lucimara decidiu entrar para uma estatística em que as mulheres estão melhores do que os homens. Depois do trabalho, ela vai para a faculdade. Paro para pensar assim, ai, tá difícil. Aí eu paro de novo. Não, acho que eu é que tô ficando mole. Nessa faculdade particular, com cursos presenciais e à distância, são maioria os estudantes mais maduros e principalmente mulheres, que resolveram, como Lucimara, resgatar o tempo perdido e construir conhecimento. Eu acho que se eu tivesse 50 anos e tivesse a chance de voltar a estudar, eu voltaria. Você te imagina professora de história ou isso já é um outro capítulo dessa vida? Me imaginar, eu me imagino, sabe? Mas tem outra série de fatores que podem pesar, né? Então, eu quero ir um passo por vez, assim, entendeu? Pisar bem em terra firme, foi o que eu sempre fiz. Pois no Brasil, as mulheres que deram prioridade ao estudo no tempo certo atrasaram o que seria natural às mulheres, a maternidade. Quanto mais estudo, menos filhos, diz o IBGE. Na medida que a mulher conquistou o mercado de trabalho, ela começou a sentir que isso era muito bom e começou a esquecer uma parte muito importante da sua vida, que é a maternidade. Luísa não esqueceu. Na verdade, diz que demorou a conhecer a pessoa certa. Ambos arquitetos, ela colombiana, Ângelo brasileiro, se conheceram em um curso de restauração na Bahia, que durou 1 ano. O namoro mais sério teve que esperar. Primeiro porque ela voltou a seu país, pois era funcionária do Ministério da Cultura de lá. Só depois retornou ao Brasil para selar a união. E nesse meio tempo fiz mestrado, doutorado e tal, e os filhos foram ficando atrás, até porque tive um problema de saúde, que foi um carcinoma na tiroides, tive que esperar 2 anos sem ter filhos. Aí quando era para começar a ter filhos, aos 35, aí foram as surpresas de que não era tão imediato como a gente imagina. O casal tentou o primeiro processo de reprodução assistida. Na verdade, foram 2 tentativas sem sucesso. Enquanto isso, a carreira prosperou, mas ficava uma sombra no sonho de ser mãe. Esse processo de in vitro, quando não dá certo, é muito frustrante.
E aí foram passando os anos, os dois fizemos doutorado, e aí quando estávamos terminando o doutorado ficou aquele vazio, que bom, e agora que? E aí foi que voltamos a pensar nesse tema de fazer uma família completa. O ginecologista, especialista em reprodução humana, explica: quanto mais é adiada ou demora a decisão da maternidade, mais difícil é para a mulher engravidar. E o motivo é biológico. Nem tanto porque faltam, mas porque os óvulos envelhecem e com o tempo a mulher fica infértil. Quando nasce, ela traz no seu bojo, nos seus ovários, os óvulos colocados pela mãe. E que se gastam não pelo uso, mas sim pela idade. Assim, quando ela chega, depois dos 37 anos, o desgaste ele chega ao seu final e aos 41, 42, 43 anos, praticamente eles inexistem no ovário. E os que existem são mais envelhecidos, eles não podem ser renovados. Luísa e Ângelo já estavam na fila para a adoção de uma criança, quando ela engravidou na terceira tentativa in vitro, aos 44 anos de idade. E aí estão os pais com aquela cara de felicidade boba. Tudo por causa de Carlos e Miguel, hoje com 2 anos. A gravidez de risco adiou essa verdadeira alegria que veio plena no nascimento dos gêmeos. Nasceram, não? Foi melhor. E aí sim, quando nasceram, que tudo aquilo de mãe vem. Veio tudo de bom. Quando vi eles, as carinhas, tudo, foi muito legal, claro. A gente vê que essas pessoas realmente, eu poderia dizer, renascem no seu afeto, na sua felicidade, no seu modo de viver. Luísa e Ângelo confessam: carreira, viagens, conhecimento, reconhecimento são importantes. Mas a vida hoje tem outro sabor. Deverá chegar um momento que a espécie humana evolua de maneira que esteja coincidindo a parte biológica e a parte emocional para ser mãe no momento certo. Eu acho que ser mãe em qualquer fase da vida é um privilégio.